O presidente da Câmara, Hugo Mota, já pautou o assunto para o plenário da Casa, só que a comissão especial que analisa o tema ainda nem sequer terminou os trabalhos. Quem está acompanhando tudo e vem ao vivo conosco já na tela, agora sim, é a Carol Rosito. Carol, já vimos imagens ali da discussão na comissão especial, continua acontecendo. Quais são as informações de momento que você nos traz? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Yuri, boa tarde para vocês também, boa tarde a todos. Olha, nem sequer começou a votação, essa discussão promete ser longa, viu? A sessão começou ali por volta das 11 horas da manhã, mais de 30 deputados já falaram. Hoje é o dia, né, de ouvir todo mundo contra. Claro, minoria ali contrária ao texto, muitos parlamentares a favor, mas enfim, se posicionando, colocando ali o seu ponto de vista para mostrar também, né, como é que estão se posicionando em relação a esse tema que é bastante polêmico, que ganhou aqui um grande holofote dentro da Câmara dos Deputados, porque o Hugo Mota abraçou de vez essa pauta que, enfim, inicialmente nem era do Palácio do Planalto, mas o presidente Lula também quer ver esse texto sendo aprovado o mais rápido possível. Bom, já são 4 horas de discussão. Durante esse período, a gente acompanhou a apresentação de alguns destaques, que são aquelas sugestões de alteração no texto, né, principalmente em relação ao grande impasse, que é o período de transição. Partidos ali como Novo, por exemplo, apresentaram um destaque, uma sugestão para retirar, suprimir o trecho que garantiria que parte da medida passasse a valer 60 dias após a promulgação, porque alegam que é um período muito curto, né? Esse é o grande debate e eles fizeram isso através dessas sugestões, desses destaques. Está acontecendo nesse momento uma negociação nos bastidores. Isso também é normal, porque o próprio relator, o deputado Léo Prates, fez um apelo público para a tentativa da retirada desses destaques, porque isso pode acabar atrapalhando, digamos assim, o andamento da votação. Então, ele pediu que os deputados, as bancadas, retirassem os destaques. Alguns partidos acataram, retiraram, outros não. Então, essa negociação segue acontecendo nos bastidores. Enquanto isso, os parlamentares vão falando, vão pedindo, vão se inscrevendo, né? Vão pedindo a palavra para se manifestar, como eu disse, contra ou a favor dessa matéria. A gente até acompanhou um posicionamento diferente nas últimas horas do próprio PL, que até então se manifestava completamente contrário ao texto, à proposta, e de ontem para hoje trouxe um novo posicionamento dizendo que é a favor do texto que foi apresentado pela deputada Érica Hilton, né, que é o texto original que foi responsável por todo esse debate. O texto de Érica Hilton fala numa escala 4x3, fim das 6x1, para substituir 4x3, garantindo 3 dias de descanso. O texto do relator, depois de toda aquela articulação, fala em 5x2. A própria autora do texto, deputada Érica Hilton, na sua fala ali durante o debate, pediu a palavra, fez críticas a essa troca de posicionamento do PL, dizendo que é uma estratégia da oposição para atrapalhar e prejudicar o debate, uma vez que todos ali praticamente já se convenceram que não seria viável trocar a escala 6x1 por 4x3, né, garantindo os 3 dias de descanso, e sim 5x2 com os 2 dias apenas. Então, assim, os debates estão acontecendo nesse momento dentro da comissão. Até o momento, vamos lembrar rapidamente, o texto fala em promulgar, após 60 dias da promulgação, já reduzir as primeiras 2 horas na jornada de trabalho e ao longo dos 14 meses ao todo, reduzir as últimas 2. Então, saindo de 44 para 40 horas semanais na escala, como eu disse, 5x2. A gente está acompanhando, claro, as discussões dentro da comissão. É o primeiro passo, essa votação deve acontecer ainda nessa quarta-feira, mas como você lembrou, né, Yuri, Mota já se antecipou e pautou a PEC no plenário da Câmara, ou seja, sinalizando que tem pressa e quer colocar o texto para votar, se possível, ainda hoje. Vamos ver que horas isso vai acontecer. Volto com vocês. Bom, vamos ver mesmo, porque a Carol Rosito com certeza estará lá acompanhando. Carol, é só chamar, você tem prioridade ao assunto do dia. Bom trabalho.
Agora, vamos chamar, Yuri Pita, os nossos analistas, Larissa Rodrigues, Pedro Venceslau. Muito boa tarde para vocês, bem-vindos ao 360. Boa tarde com calma também para o pessoal que está em casa. Olha, a Larissa, a Carol Rosito falou em pressa. É isso que eu quero falar com você. Conta pra gente quais são as razões dessa pressa, dessa urgência que está tocando ali para o presidente da Câmara, Hugo Motta, acelerar esse processo. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você, Yuri, Pedro, para quem está em casa acompanhando a gente. Se eu for falar todas as razões, a gente deve terminar o jornal comigo ainda pontuando, mas eu vou tentar dar uma resumida. Vamos lá. Hoje há essa expectativa de votação, ainda em plenário, até teve esse anúncio, porque inicialmente a ideia era que a votação no plenário da Câmara dos Deputados ficasse para amanhã. Mas amanhã é uma quinta-feira, já se normalmente é mais vazio ali na Câmara dos Deputados, se falou inclusive de ser uma sessão remota, só que o entendimento é que uma sessão remota o presidente da Câmara acaba perdendo e a própria liderança do governo é ali um poder maior e teme que possa mudar o texto no fim das contas. Então a expectativa é que hoje, como eu brinquei mais cedo no Bastidores, na madrugada de hoje para amanhã, porque a gente já viu isso muito acontecer, esse texto seja aprovado, mas devemos ter destaques apresentados, que é aquela tentativa de mudar o texto aprovado, algum detalhe, alguma nomenclatura ali do texto também. Então pode ser que eles vão hoje, aprovem o que a gente chama de texto base, que é o texto principal, para tentar no máximo amanhã ficar algum destaque, e o que eles chamam também de quebra de interstício, porque a PEC ela tem que ser votada em 2 turnos, e para que se consiga não ter um intervalo entre essas duas votações, precisa também quebrar esse período. Enfim, são nomenclaturas difíceis, mas eles querem pelo menos o grosso desse texto aprovar hoje, enquanto os parlamentares estão em Brasília, e se ficar alguma coisa para amanhã, que fique algo que já não modifique tanto esse texto e não haja tamanha preocupação. O apalavrado entre o presidente da Câmara e o presidente da República é que esse texto vai, nesta semana, ainda para o Senado Federal. Lá é outra história, no decorrer do jornal a gente vai falando também, mas toda essa pressa, claro, é uma tentativa de pôr esse texto em vigor antes das eleições. Até porque, aprovada nas 2 casas, se mudar no Senado, volta para a Câmara, toda essa tramitação, depois da última assinatura, que é chamada de promulgação, o que se prevê, pelo menos até agora, é que leve 60 dias para entrar em vigor. Eles querem que o trabalhador tenha e sinta no seu dia a dia menos horas de trabalho antes, claro, de ir para a urna, para que isso possa influenciar, né, o resultado das eleições para os, abre aspas, pais dessa PEC, que estão ali na disputa da paternidade, o presidente Lula e o presidente da Câmara. Exato, esta é a grande questão, quem vai colher os trunfos deste filho que do ponto de vista político-eleitoral é o filho bonito que todo mundo quer sair na foto. Pedro Venceslau, meu boa tarde também a você, assim como a Lari. O que você nos conta a respeito do que Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, tem sinalizado a respeito desta proposta? Olha, segundo fontes ali próximas ao Hugo Motta e também operadores políticos do governo, o Davi Alcolumbre teria dado sinal verde, dito que não vai criar nenhum obstáculo, nenhum problema no Senado, não vai procrastinar, não vai ficar estendendo demais esse debate e vai aprovar o projeto, que é um projeto importantíssimo para o governo federal. Portanto, ele teria sinalizado para o governo que a aprovação está garantida, ou seja, uma sinalização de reaproximação com o presidente Lula, uma tentativa de virar a página depois da rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E aí, nesse movimento também leva a uma aproximação do Davi Alcolumbre com o grupo político do presidente Lula no Amapá, onde o candidato do governador, do Clécio, lá que é o governador do Amapá, o candidato do Davi Alcolumbre, deve ser apoiado pelo Partido dos Trabalhadores. Então é um movimento que tem 2 frentes diferentes. Ainda há uma expectativa sobre a tal reunião do presidente Lula com o próprio Davi Alcolumbre. Isso deve acontecer, mas só depois que o projeto for aprovado definitivamente no Senado. Pedro Venceslau trazendo análise e informações para a gente, enquanto a gente vê imagens ao vivo lá da sala em que a comissão especial da PEC 6x1 discute o tema. Esse que está de camiseta vermelha ao centro da mesa é esse mesmo, é o presidente da comissão especial, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. O relator é o deputado Léo Prates, do Republicanos
da Bahia, e a gente vê as mobilizações, deputados falando ali, se não me engano é o líder do PT, Pedro Czai, que está falando neste momento ali na segunda fileira, ao lado, no canto direito, exatamente ele ali agora no Zoom aqui, né, centralizado no foco da tela. Enfim, a gente vê esse empenho maior de deputados do PT, da base aliada do governo, na defesa da proposta, e a ver como vai sair daí da comissão especial para que daí sim possa ser levada para o plenário da Câmara, Débora. As imagens são ao vivo da TV Câmara. Eu acho que eles estavam te ouvindo, Yuri, porque cada vez que você falava de alguém, eles cortavam exatamente para quem você queria focalizar. Tudo muito sintonizado. O diretor de TV não é bom só aqui na CNN, também nas redes, nas TVs oficiais, também o pessoal trabalha direitinho. Um grande abraço a todos os profissionais, porque vamos combinar, né, Débora, o quanto que os profissionais de todos os veículos oficiais de comunicação acabam ajudando e muito também canais de jornalismo, news aqui, como a gente chama, como a CNN Brasil. Sem dúvida. E a gente segue falando, esse é o assunto do dia, dá para a gente dizer isso, que é essa discussão do fim da escala de trabalho 6x1 hoje, né? As pessoas trabalham geralmente de segunda a sábado e aí eles querem diminuir, vai tirar um dia. O que vai acontecer? O que vai mudar? Eu vou chamar a Vitória Queiroz, que vai trazer ponto a ponto as mudanças que podem acontecer, Vitória Queiroz, caso o Congresso aprove a PEC da maneira que está sendo discutida. Traz para a gente, então, os principais destaques, o que vai mudar na vida do trabalhador. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Débora. Boa tarde a você, a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na tarde de hoje. Vamos lá. São muitas mudanças. Como vocês bem trouxeram agora há pouco, os deputados estão correndo contra o tempo para que essas mudanças possam ser aprovadas e chegarem de fato aos trabalhadores antes do período das eleições, que está marcada para outubro deste ano. A principal mudança a gente já vem falando aqui desde que esse relatório foi apresentado, que é essa redução escalonada da jornada de trabalho máxima semanal. Hoje os trabalhadores estão sujeitos a um limite de 44 horas semanais e a ideia do Congresso Nacional, a partir desse relatório que foi apresentado no início dessa semana, é que já haja uma redução da jornada de trabalho já após 60 dias a promulgação desse texto. O que isso significa, Débora? Que depois que esse texto for aprovado pela Câmara, em seguida pelo Senado e oficializado pelo presidente Lula, começa a contar um prazo de 60 dias para que os empresários possam se organizar para já implementar uma redução dessa jornada a partir desse período. Depois de contado esse prazo, a jornada de trabalho passará a ser de 42 horas semanais. E, ao mesmo tempo, a ideia é que já seja implementada, após esse prazo, a escala 5x2, ou seja, 5 dias de trabalho para 2 dias de descanso, sendo que esses dias de descanso, um deles devem ser concedidos preferencialmente aos domingos. Mas tem um detalhe importante desse relatório que foi apresentado, que não necessariamente esses 2 dias de descanso vão ser consecutivos, ou seja, o trabalhador vai folgar no domingo e na segunda ou na terça. Tudo isso ainda vai ser negociado posteriormente entre o trabalhador, o sindicato que representa a categoria, até mesmo o sindicato que representa essas empresas e o setor. Outro detalhe também, Débora, é que não haverá uma redução de salário, ou seja, os trabalhadores vão continuar trabalhando numa jornada menor e vão receber o mesmo salário que recebem atualmente. Além disso, o relatório também prevê convenções e acordos coletivos que poderão ajustar escalas e regime compensatório. É o caso, por exemplo, daqueles profissionais que trabalham na escala 12x36. E tudo isso, então, está previsto nessas convenções coletivas. Yuri e Débora.